Chegamos ao final da semana com movimentações positivas lá em Chicago, mas a gente viu acontecer aí uma perda no ritmo dos ganhos, principalmente nas últimas duas sessões. Hoje, da mesma forma, a gente viu aí o mercado encerrando de forma positiva, mas com ganhos tímidos aí de 1 ponto até 2 pontos nos principais vencimentos. O que indica isso? O que nos mostra essa movimentação lá em Chicago? Será que a gente já está perto de um teto para os preços da soja? Será que é o mercado tomando fôlego para retomar o movimento mais adiante? Enfim, o que esperar da movimentação em Chicago, da formação dos preços de uma forma geral? Para nos ajudar nesse entendimento, o consultor Aaron Edwards está aqui com a gente, direto lá de Boca Raton, nos Estados Unidos. Bem-vindo. Aaron, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Essa freada aí que o movimento de alta deu nos últimos dias, tem um significado para você? Como é que a gente justifica isso? Apesar de positivos, os encerramentos estão longe daqueles ganhos que a gente viu acontecer em sessões anteriores, hein? Perfeito. A gente teve, desde o meio de agosto, a gente tem tido ganho após ganho, né? Uma movimentação de alta muito animadora para os preços de Chicago para a soja. Tem sido um salto aí de $1 nos preços na Bolsa nesse intervalo, e agora um fechamento um pouquinho para cima parece não tão animador, né? Com tudo que a gente tem visto. O principal fator que nós estamos vendo é que, depois de tantos ganhos, só vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer. Tem previsão de chuva em várias regiões críticas das áreas produtoras. Tem feriadão aqui nos Estados Unidos, né? A bolsa vai estar fechada na segunda-feira, então tem 3 dias aí sem negociação, um pouquinho de cautela. E os fundos têm acumulado uma posição comprada muito grande. Será que eles vão começar a se livrar dessa posição ou será que eles vão aumentar ainda mais sua posição comprada? Então, tem muitas dúvidas, e essa negociação dos últimos 2 dias foi vamos esperar um pouquinho, tem muito chão. Se não chover, tem espaço para aumentar. Se os fundos continuarem comprando, tem espaço para aumentar. Nós podemos ter mais surpresas agradáveis na semana que vem, mas o contrário também é bem possível, e nós já tivemos, tecnicamente, tem mais espaço para baixo do que para cima, depois desses ganhos. Então vai ser difícil sustentar mais ganhos nesse patamar se não houver notícia que continua fomentando essa alta. Tá, eu quero entender o que você quis dizer com esse tecnicamente tem mais espaço para baixo do que para cima, mas antes disso, você falou da movimentação dos fundos. Como é que foi essa movimentação? Em quantos fundos estão comprados? E esse movimento começou desde quando, Aaron? Sim, se você olha para a posição dos fundos do dia 14, que foi relatado no dia 14 de agosto, ou seja, o meio de agosto, estavam com 26 mil contratos comprados na soja. Cada contrato é 5 mil bushel, fazer um cálculo rápido aí. Mas eles aumentaram em mais de 130 mil contratos comprados do meio de agosto até o relatório de hoje. É um volume enorme de compra, é maior do que qualquer exportação, é maior do que qualquer coisa. Essa tem sido a pressão de compra que tem nos dado esses ganhos. Então, assim, chega uma hora, a gente está próximo do nível de compras de fundos que eles não costumam comprar mais. Quando eles estão muito comprados, falam, algo está errado aqui, vamos aceitar os lucros e desfazer essas posições compradas. E esses 130 então, assim, mil contratos a mais justificaram praticamente essa alta de $1 que a gente viu nesses últimos 20 dias. Perfeito. Eles estão com um total de 160, e o acréscimo das últimas 3 semanas foi de mais de 130 mil. Então, a pergunta é se nós vamos ter motivos que levam os fundos a comprarem ainda mais. E, certamente, se não chover, se continuar a demanda forte, é possível. Mas
o espaço para eles começarem a desfazer essa posição comprada e dar uma desacelerada é bem mais provável, parece, nessa altura, do que eles continuam aí comprando no ritmo que tem comprado. E daí me explica aquela colocação que você fez, de estar mais próximo da alta do que mais próximo da baixa. Perfeito, a gente está... Sazonalidade importa, tem dois momentos de risco de preços. Um é no período de produção do Brasil, o outro é no período de produção dos Estados Unidos. Então, dezembro, janeiro, costuma ser uma boa época do ano, assim, tendência de alta na Bolsa, porque é o risco de produção do Brasil. E o período de risco de produção, maio, junho, costuma ser bom para precificação, para preços por causa do risco de produção dos Estados Unidos. Nós temos visto em agosto o enchimento de grão, um risco climático, mas não é comum a gente ter esse volume de compras nesse período de ano, e o preço do contrato de novembro hoje está similar ao preço que estava no preço mais alto do ano, que foi ali no comecinho de janeiro. Então a gente está no patamar de alta do começo do ano, e a gente acabou de ter $1 de ganhos. Então, a chance de aumentar mais 50 centavos, 30 centavos, é menor do que a chance de dar uma retraída aí e baixar 50 pontos ou 30 pontos. Né? Ou seja, o nível de preço hoje do contrato novembro está muito próximo da máxima do ano. Sim, que foi feito lá em janeiro. Que foi feito lá em janeiro. Então, tecnicamente, ele tem um espaço curto ainda para subir, certo? Perfeito. Pessoalmente, o que eu espero que ocorra é que a gente tenha um pouco de uma retração de preços com a chegada da safra americana, e a gente tem chance de formar um novo pico, talvez até a um nível de preços mais alto do que a gente está mais para frente, entre agora e o fim do ano. Ainda há motivo de ser otimista, mas com os fundos fazendo o que eles fizeram, ganhos agora é só se eles continuarem comprando, na minha concepção. E quando que eles vão desfazer dessa posição? Quando eles começarem a desfazer, vai ter uma retração de preços. Aaron, e da última vez que a gente conversou, você lembrava do atraso das vendas, né, por parte do produtor americano. Esse nível de preço atraiu o vendedor para o mercado? Diminuiu esse atraso nas vendas? Como é que ficou? A psicologia de vender com mercados assim voláteis é muito interessante. O que costuma acontecer, você tem ganhos tímidos, aí todo mundo fala, poxa, estava tão difícil conseguir um pouquinho, e vende. Então, logo no começo, teve pressão de venda. Inclusive, da última vez que eu estava falando, a gente teve uma pressão de venda. Mas não foi o suficiente para... Assim, os fundos estavam comprando bem mais do que o produtor estava vendendo. E aí chega um ponto em que você, toda manhã você acorda e você vê o preço mais alto, você fala, eu que não vou vender, amanhã vai estar mais alto de novo, né? Então, o produtor para de vender porque está acostumado com essa notícia altista. O que é mais difícil no momento como esses é falar para o produtor, não, está na hora de travar, né? Preço, aproveita, porque parece que vai subir para sempre, né? E daí a gente teve um alinhamento de compra de fundo com retração vendedora, enfim, um fator ou fatores que justificam essa retomada do movimento de alta, certo? Perfeito. E eu falei com um produtor, ele falou, olha, que tem a preocupação fundamentalista, climática. Tá seco, né? Fazem de enchimento de grão e tem grande parte do país que está seco. Falei com o produtor, ele falou, não sei o que eu vou ter para colher, tá? Como é que eu vou vender se eu não sei o que eu vou produzir? E é muito difícil tomar essas decisões de vender quando você está com esse risco de produção. Então, é outro fator aí que tem contribuído para o produtor norte-americano não estar vendendo. Mas, assim, digamos que ele tem, espero que não ocorra, mas digamos que ele tem prejuízo de metade da lavoura dele. Se ele não vendeu nada, ele ainda vai ter que vender muita produção. Então, do ponto de vista de mercado, ainda vai ter pressão de venda.
infelizmente, é capaz disso ser agora na descida ou na retração, né, de empurrar a gente para baixo. Mas você acha que o mercado ficou mais negativo daqui para frente, depois dessa escalada de preço? Eu vejo o fechamento positivo de hoje, eu vejo como um ótimo sinal, porque a gente fechou positivo antes de feriadão, previsão de chuva, então fechou positivo. Mas vai ser muito sensível a semana que vem, ao meu ver, com o relatório do USDA, com as chuvas, com todos esses fatores, né, que a gente falou. O mercado, semana que vem, eu pessoalmente acho que vai ser sensível. Ou a gente vai continuar com todos esses fatores altistas e a gente pode ter um pouquinho mais de ganho, ou então a gente já achou o topo e logo nós vamos deslizar. Por E causa da aí, entrada das safras aí no caso. e se chover, vai ter mais produção, vai ter mais pressão de venda, todo aquele ciclo que derrubam os preços novamente. Uma coisa que eu acho que é positivo, tanto tecnicamente quanto do ponto de vista fundamentalista, com esse ganho de $1, mesmo se a gente tiver uma retração, o nível de preços está calibrado num patamar mais alto. Então, mesmo com essas oscilações de mercado, a baixa não vai ser tão fundo quanto a gente imaginava que seria 3, 4 semanas atrás, né? Mesmo se a gente tiver uma baixa de preços. Então, a gente tem calibrado para um preço melhor. A queda começaria de um patamar mais elevado, né? Perfeito. Vamos dizer que a gente teve um ganho de $1. Vamos dizer que a gente tem uma retração aí de 30 cents, né? Centavos de dólar no bushel. Ainda ficamos com 70 centavos de ganho. Então, assim, ainda é um bom sinal, né? Muito bem. Agora, relatório do USDA. Semana que vem tem o relatório para ser divulgado aí. Alguma surpresa, alguma expectativa, alguma atenção especial? A negociação, na minha opinião, a negociação antes do relatório do USDA vai impactar o quanto que o relatório do USDA influencia os preços. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tiver negociação fortíssima nos dias antes do relatório do USDA e alta e continuar todos esses fatores altistas, eu acho que o relatório do USDA provavelmente vai ser um lembrete de que tem muita soja no mundo e vai ter muita soja no mundo e os preços não precisam estar tão altos e vai ser ruim para preços. Se nós tivermos essa retração antes do relatório do USDA, é possível que o relatório não impacte muito, mas se nós entrarmos com muita força no relatório do USDA, eu me preocupo que ele vai ter um efeito baixista. Principalmente para os fundos que começam a ter uma percepção e a tendência é deixar as posições, né? Perfeito. E fale o que, assim, independente da opinião de cada um sobre o USDA, os fundos olham para o USDA. Então, importa por isso, né? É a bússola das negociações, né? Sem dúvida. Sim. Muito bem. Meu caro Aaron, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, seus esclarecimentos. Um bom final de semana, bom feriado para você aí nos Estados Unidos. Aqui nós no Brasil também temos o nosso feriado, Dia da Independência aqui, ou seja, segunda-feira todo mundo descansando para terça-feira começar de novo. Maravilha. Muito obrigado, um abraço para você, até a próxima. Abraço. Tá aí, Aaron Edward conversando com a gente, trazendo informações do mercado, analisando aí o potencial que o mercado teria de movimentação positiva ainda. Segundo o Aaron, a gente já está muito perto do preço máximo do ano e isso tira um pouquinho da necessidade de novas compras, principalmente porque os fundos já estão bastante comprados, cerca de 160 mil contratos. Saiu de 26 mil lá em 14 de agosto para algo em torno de 160 agora, ou seja, em 20 dias, uma evolução aí de 130 mil contratos comprados. Isso significou, na prática, uma mudança de patamar no preço da soja de quase $1 aí de alta em relação ao preço do último dia 15 de agosto. Então,
A gente teve sim um movimento de evolução, mas parece que esse movimento está começando a perder um pouquinho de força e a gente vai ver principalmente o que vai acontecer na semana que vem, a partir das informações que a gente vai ter sobre a oferta nos Estados Unidos, sobre o relatório do USA, a previsão climática, enfim, são coisas aí que precisam ser analisadas ainda. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, vamos lá. Novembro, 9 dólares e 68 centes por bushel, 2 pontinhos de alta. O março, 9,73, 1 de alta. Maio, 9,75, 1,25 de elevação. O julho, 9 dólares e 78 centes por bushel, uma alta de 1 ponto mais 25. Vamos aos números do milho. Setembro, 3 dólares e 47 centes por bushel, alta de 2 pontos mais 75. Dezembro, 3 dólares e 58 centes por bushel, 4 pontos mais 25. Março, 3 dólares e 68 centes por bushel, 3 pontos mais 75 de elevação. E o maio, 3 dólares e 74 centes por bushel, 3 pontos mais 25 de alta. Olha aí o trigo, setembro, 5 dólares e 39, perdeu 3,5 pontos. Dezembro, perdeu 3 pontos a 5 dólares e 50 centes por bushel. O março, também a mesma queda de 3 pontos a 5,58. E o maio, 5 dólares e 63 centes por bushel, uma queda de 2,5 pontos. Números de hoje, portanto, do mercado lá em Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.